presidente Joe Biden interrompeu ontem uma atividade de campanha depois de ter testado positivo à Covid-19. A esta hora, muitos norte-americanos devem estar a despertar com esta notícia. Wellington Calazans junta-se agora a este Hora 10 especial. Wellington, muito bom dia. É só mais uma notícia a acrescentar nas muitas que vêm dos Estados Unidos a poucos meses das eleições. Meus cumprimentos, Ernesto Bartolomeu e também Karina Cacolo. É um prazer estar aqui. É uma notícia que produziu grande impacto em todo o mundo. Aqui na Europa não se fala em outra coisa, porque há um clima de dúvida sobre a saúde do presidente e até que ponto isto vai forçar a renúncia dele à candidatura à reeleição. E até mesmo, Ernesto, está sendo posto aqui como uma grande interrogação se Joe Biden tem condição de concluir o primeiro mandato, ou seja, já é uma coisa que ultrapassa até mesmo o debate sobre a reeleição, que já é considerada improvável. As notícias que chegam aqui para os europeus, a partir dos Estados Unidos da América, é de que os democratas estão mobilizados para convencer o presidente norte-americano a assumir a sua incapacidade de saúde, vamos falar nesses termos, para evitar qualquer tipo de preconceito em relação à idade e também da sua capacidade cognitiva, como muitos têm colocado, e que ele, reconhecendo isso, renuncie pelo menos à candidatura e possa conduzir os últimos meses do primeiro mandato até o final, fazendo assim uma transição tranquila para este ou para aquele vencedor da corrida eleitoral norte-americana, Ernesto. Wellington, mas uma interrupção na candidatura de Joe Biden significaria o quê? A indicação de um novo candidato? Nós estamos a 4 meses das eleições. O que é que isso daria se, por exemplo, se Joe Biden, por exemplo, dissesse, ok, renuncio à candidatura? Eu preciso dizer, Ernesto, que quando as pessoas falam sobre substituição de candidatos, elas não podem pensar em transferência de votos. Sabemos que o primeiro debate que aconteceu na rede CNN, que marcou de forma dramática o fiasco, né, da presença do presidente norte-americano como candidato, isso já foi um aspecto eleitoral muito negativo para os democratas. O recente episódio no fim de semana, que trouxe à tona a imagem de um Donald Trump perseguido e que tentaram contra a vida dele, fez também, de certa forma, ainda não podemos dizer os efeitos diretos disso, mas uma alavanca eleitoral positiva para o republicano. Por isso, uma indicação de um novo nome, pelo menos, retira a imagem de um partido democrata extremamente frágil e representado por um idoso que apresenta sérios problemas de saúde e problemas de articulação cognitiva, que é este o grande problema, na verdade. Recentemente, no encerramento da cimeira da NATO, o presidente Joe Biden trocou o nome da sua vice por Donald Trump e chamou Volodymyr Zelensky de Vladimir Putin. Isso tudo é muito grave porque estamos falando de uma potência mundial. Pode não ser a única, como conhecemos até muito recentemente os Estados Unidos da América, já que a China e outras potências despontam para um mundo multipolar. No entanto, é o representante dos Estados Unidos da América que ninguém pode questionar que é uma potência mundial. Por isso, se vai alterar de maneira positiva para os democratas, ainda é cedo dizer, mas que a imagem de Joe Biden está atrelada ao declínio do país e do partido aos olhos dos eleitores e do mundo como um todo, isto ninguém pode negar também, Ernesto. Wellington, muito rapidamente, hoje, dia 18 de julho, celebra-se também o Dia Internacional de Nelson Mandela, uma figura que ficou marcada por ser um homem que
era o símbolo da luta contra o regime do apartheid, fez uma transição pacífica na África do Sul e que hoje é relembrado num país que Nelson Mandela, se estivesse vivo, estaria de alguma forma envergonhado com os políticos. Sem dúvida alguma, Ernesto, você fez uma conclusão perfeita, porque, na verdade, quando o próprio Nelson Mandela concordou em dividir o Prêmio Nobel da Paz com o seu algoz, ele também plantou uma semente que poderia ser perigosa no futuro. E isto, ninguém pode tirar essa parcela de culpa. Mas era importante para a pacificação nacional naquele momento. No entanto, o apartheid econômico não terminou na África do Sul. Os brancos continuaram dominando o aspecto econômico, o dinheiro do país. E com isso há uma massa de pobreza muito concentrada entre os negros, e isto tem provocado uma série de instabilidades dentro do país e também uma certa decepção dos cidadãos sul-africanos em relação à ANC. Isso já foi refletido recentemente nas urnas, tanto que o atual governo ele é composto por uma engrenagem bastante complexa e perigosa que poderá, nos próximos anos, render instabilidade, insegurança para os cidadãos e um certo desgaste da imagem do país aos olhos não apenas do continente africano, mas também de todo o mundo. Nelson Mandela não deixa de ser uma figura que foi emblemática e que teve um papel importantíssimo nessa luta, é o símbolo da luta contra o apartheid. Apartheid este que teve Angola como um grande país através do Cuito Carnavale para derrotá-lo e por isso, lembrado também, especialmente na Suécia, que foi o primeiro país que foi visitado por Nelson Mandela após a sua saída da prisão naquela oportunidade, como um momento de muito orgulho, né, por tudo que Mandela fez, mas, ao mesmo tempo, como você colocou, de decepção pelas circunstâncias atuais da política sul-africana, Ernesto. Nosso correspondente na Europa, a dar-nos conta de dois assuntos que fazem hoje atualidade. Continuação de um ótimo dia. Para você também, parabéns ao canal pelos 2 anos. Obrigado.